Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos no nosso podcast. Hoje tá muito especial, hein, Cleone? Sim. Porque hoje nós estamos aqui com a Merlin, com o Gustavo. E eu vou dizer uma coisa, vocês têm um fã-clube e tanta gente que votou em vocês que eu vou falar. Já queria mandar um beijo para todo mundo que votou em vocês e dizer que cada voto foi muito especial. E mais do que isso, né, é ter vocês aqui, a gente poder conversar um pouquinho. E como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Agora falando com vocês aqui. Não, e ó, gente, pros outros podcasts, quero só falar uma coisa. Eu já comecei aqui ganhando presente. Obrigado, Gustavo. Parece que virou regra a partir de hoje, né? Os próximos o pessoal tem que trazer o pessoal que já veio aqui, que a gente convidou, subiu o sarrafo aqui, como diz o Poder Cleone. Da Ação. Esse livro é muito bom, já li. Esse daqui vou ler, O Poder do Subconsciente. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso também. Bom, gente, nesse nosso podcast a gente sempre conversa, eu inicio com a primeira pergunta de como vocês vieram parar no mercado imobiliário. Por favor, Mãe, vai lá. Vamos lá. Bom, eu sempre fui da área comercial, meu primeiro emprego com 16 anos. Quando eu fiz 6 anos, falei, mãe, preciso tirar minha carteira de trabalho, quero trabalhar. E aí eu fui ser vendedora lá no Brás. E desde então, eu vinha trabalhando com vendas, né? Porém, eu odiava vender. Bem real, odiava. Só que aí eu saía de um emprego, entrava em outro. E lá estava eu nas vendas novamente. Trabalhei em vários setores, vários segmentos, mas sempre com venda. Seja loja física, online, mas sempre nas vendas. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Por que toda vez eu volto para as vendas? E aí, quando eu decidi fazer a faculdade, por exemplo, eu não sabia o que ia fazer. Porque eu ainda não tinha um segmento específico que eu falava, sou apaixonada, né? Mas, enfim, comecei marketing, tive que parar por conta da minha filha pequena e tudo mais, trabalho, casa, filho, foi uma loucura, parei. E aí, eu comecei a trabalhar com vendas em um outro setor, que ainda não era o mercado imobiliário, só que eu comecei a gostar, porque eu tinha um contato com o cliente, muito parecido com o ramo imobiliário. E aí eu falei, agora minha filha tá maior, vou fazer faculdade de novo. Comecei gestão comercial, porque ainda vendas não era ali uma coisa... Primeira opção. A primeira opção. Só que aí teve a pandemia, fiquei sem trabalhar durante um tempo. E aí um amigo da época de escola, do colegial, sempre me chamava pro mercado imobiliário e eu falava, não. Não você quero. Pensava quando ele te chamava? O que passava assim? Então, você achava que corretor é chato? O que vinha na sua cabeça? É porque eu não gostava de vender. Nossa, então eu falava, por que eu bem, vou? Né? Então, eu falava, por que eu vou trabalhar com o mercado imobiliário se eu não gosto de vender? Eu queria sair, eu queria fugir das vendas. Você queria ir para um escritório? Eu pensava que meu CLT. futuro era um CLT, atrás de uma mesa, no escritório, fazendo qualquer coisa. E aí, eu fiquei sem trabalhar, o meu amigo de novo me chamou. E aí, vamos tentar? Eu falei, vamos. Fui com a cara e com a coragem, em março do ano passado. E aí, entrei numa empresa, e no primeiro mês eu vendi 3. 3 apartamentos? 3 apartamentos. O que você fez? Eu fazia muita listagem. Oferta. Na época, oferta. Eu não tinha sistema ainda. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, pessoal, isso é quando o corretor ele entra nessa área e para criar uma carteira você faz prospecção. Então, você vai fazer essa prospecção ativa, né? Então, para quem olha e fala assim, não vende nada. E eu gosto de perguntar porque como é importante. Eu fui corretora e fui corretora campeã em todos os meses que eu fiquei como corretora. E quando a pessoa olha hoje, ela fala assim, o que você fazia, né, para vender? Você vendia mesmo? Sim. Então é importante, parabéns. Sim, o básico assim, bem feito, né? O básico bem feito. Era listagem. Era listagem, que a minha gerente na época, maravilhosa, me ajudou muito, inclusive, que é a Camis. Ela me dava listagem e eu pegava minha caneta e ficava colocando do lado. O que eu falei, se eu não conseguir, ia fazendo isso. Eu fazia... Nossa, eu nem lembro o número exato, mas eu fazia muita ligação. E quando eu não conseguia por ligação, eu ficava mandando mensagem no WhatsApp. Assim, eram uns textinhos curtos, porém objetivos. Não conseguia, dali 2 dias tentava em outro horário, tentava de novo. E aí saiu a primeira venda, que inclusive foi no Morumbi, foi super legal. Em seguida saiu mais 2. E aí eu comecei a ganhar destaque. Acabei de chegar, ganhei destaque. Foi super legal.
Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né, a como entender o mercado imobiliário, porque eu não conhecia. Só que aí fui pegando gosto pras vendas, né? Finalmente. Quando veio a comissão. Foi picada pelo mosquitinho ali da venda, já era. E aí? E aí, no mês seguinte eu vendi mais 2, no outro mês eu vendi 1. Só que aí eu tive uma outra oportunidade de ir pra uma outra empresa. Tava ficando meio assim e tal, fui pra outra empresa. Chegou lá, na primeira semana, eu vendi 1. Só que aí depois eu fiquei 2 meses sem vender. Por quê? Eu estava com pensamento... Tava com muitos problemas na minha casa. Tava com problemas pessoais na minha vida pessoal. E eu deixei me abater. Opa! Deixei me abater. Eu fui lá embaixo. Eu tava aqui, fui lá pra baixo. Então, aí aluguel fica atrasado. Aí vira uma bola de neve. Sim. E aí é onde você... Se você não tomar cuidado... Já era tudo. Ganha-se muito bem, mas gasta-se, né? Tem que ter... Eu vou até trazer uma novidade hoje aqui sobre isso. Isso aí. E aí, eu fiquei 2 meses sem vender, fiquei no limbo. O meu gerente, na época, eu costumo dizer que ele é um cara que me ajudou muito. O Ibrahim, ele foi um mentor, assim, que eu falo que eu fiquei 6 meses com ele. E eu evolui 10 anos. Que legal. Porque ele é um cara, assim, extraordinário. E teve um dia que ele pegou eu, assim, pelo ombro. Para de ser louca, ele falou pra mim. Para de ser louca. Olha o puta potencial que você tem. Merlin, é isso. Ele me ajudava muito. E o que ele me ensinou, e ele conseguiu colocar na minha cabeça, e eu realmente peguei pra mim, foca na solução. Ele me ensinou muito isso. Foca na solução, Merlin. Seu problema tá lá. Deixa ele lá. O que você precisa fazer? Você não precisa de dinheiro pra resolver vários problemas seus? Precisa. Então, você precisa vender. É um trabalho que eu não preciso te ensinar mais. Você sabe. E aí, eu comecei, não. Aí deu aquela viradinha de chave. Aquela viradinha de chave que é necessária, né? Pra gente, quando a gente tá nesse pensamento pessimista, nessa vibração, essa energia. Virou a chave. Aí, no finalzinho de outubro do ano passado, eu falei pra ele, esse mês de novembro eu vou vender 5. Ele falou assim, se você quiser, você vende até 6. Você tem potencial pra isso. Falei, ok. Eu vendi 9. Olha, parabéns. Em um único mês eu vendi 9. E aí, o que eu comecei a fazer, na verdade, né? Eu me tornei muito boa em anúncio. Então, hoje, eu sou o tipo de corretora que eu não me dou bem indo pra rua. Não é o meu tipo de captação preferido. Se precisar, eu vou? Com certeza. Né? Listagem, se tiver ainda, vou fazer. Mas eu gosto muito de fazer patrocinado, de fazer anúncio. Então, o que aconteceu comigo lá em novembro do ano passado foi isso. Foi anúncio. 1 ano e meio de mercado, Merlin? É, mais ou menos isso. Eu comecei em março do ano passado. Sim, é. É mais ou menos isso. Parabéns. A Merlin tem um futuro gigantesco aí na empresa aí, né? Porque no realmente... lugar certo, né, Gustavo? E o Gustavo aqui, gestor da Merlin hoje. Exatamente. Parabéns, Gustavo. Prazer estar aqui. Parabéns pela história, Merlin. Uma máquina. Obrigada. Eu vim aí, do nada... Falei assim, agora eu quero ir pro mercado um pouquinho mais acima, né? Eu quero trabalhar com alto padrão, eu quero ter opções. Sim. Desde atender um público mais simples, Sim. como eu ter condições de atender um público, Sim. né, mais luxuoso, pegar esse mercado mais caro, vamos dizer assim. Então, eu queria aprender como que eu atendo um cliente desse padrão, né? Sim. E aí, meu próprio ex-gerente falou assim... Eu vou te indicar pra uma pessoa. Eu falei, quem? Ele falou, Fogaça. E aí, eu já conheci o Fogaça da primeira empresa. Que legal. Da primeira empresa, mas eu conhecia de vista, né? E aí, ele entrou em contato com o Fogaça, marquei uma entrevista com o Fogaça. Comecei, né? Em seguida, o Gustavo chegou na empresa e aí a gente tá com essa parceria muito boa. Que legal. E o bom da Mitre, né? A gente tem realmente essa prateleira. Então, nós temos a nossa linha Origem, que a gente tem ali a categoria médios, são os compactos, que hoje, Minha Casa Minha Vida, ela aumentou para 350 mil. Então, daqui a pouco a gente já tem estudado esse mercado também para ter esse enquadramento. Mas nós temos aí... Um leque de opções. Um leque de opções, com as melhores opções nos jardins. A gente tem aí, bate aí 15, 16 milhões, lançamentos no ano que vem. Linha House, linha Raiz, linha Premium. Então, é muito bom para o autônomo. É muito bom.
porque você consegue se especializar em várias frentes. Exatamente. Né? E se o cliente não encaixou aqui, você tem ali. Então, a gente tem muitas... É norte, sul, leste, oeste de São ter Paulo. Esse leque de opções, É você não muito perde importante, o cliente. não perde. O cliente não encaixou no Quer investir, nenhum, você tem. Isso. Não, quer que a gente tenha uma solução para investimento, temos também. Quer uma moradia, quer upgrade, downgrade, a gente tem todas essas opções. Isso é muito bom. mesmo. Que E legal. você, Gustavo? Exatamente. Pois é, cara, eu sou engenheiro eletricista. Olha, é só doido que se Acredita? forma em engenharia elétrica, só doido. Só doido. Tem um cara Entendo mais um pouquinho. doido. O cara mais doido é o cara que fez física. Na faculdade que eu formei, que foi na Federal do Mato Grosso, onde eu morava, em Campo Grande, era o curso mais difícil. Aí o segundo era engenharia elétrica. Então era Sim. tudo Não, doido. são difíceis mesmo. Por isso que eu não continuei, porque eu não sou tão doido. Eu sou só um pouquinho doido, né? Mas enfim, eu fiz engenharia, trabalhei 10 anos na área. Trabalhei na antiga Brasil Telecom, que hoje é a Oi, né? Quando ela foi comprada para a Oi, eu entrei nesse mercado. Mas foi uma entrada sem querer. Eu acho que o único cara que eu vi que falou que queria ser corretor na vida foi você. Eu também. Não é? Deixa eu te contar, Gustavo. A primeira MVD que eu fiz na Mitre, que o Cleone estava, eu falei assim para os corretores. Eu falei, gente, eu nunca conheci alguém que falou assim, quando eu era criança, eu quero ser corretor. Você escuta ser médico, ser advogado. Aí o Cleone, eu falei, bom, agora eu nunca conheci ninguém, menos o Cleone. Eu só conheço uma pessoa. Pois é. Né? Desde Você também, conheço. Gustavo. Obrigada. A primeira. Porque eu tava sem corretores lá. Até então a única vez, né? A única pessoa. única. Mas então eu caí por acaso, né, na área. E eu, na verdade, vim pra área por conta da minha atual mulher. Eu morava numa cidade, ela morava em outra, a gente namorava na época. E aí uma pessoa me ligou, falou assim, cara, tem uma oportunidade aqui na área, no ramo imobiliário e tal, papai. Eu falei, cara, legal. Vamos fazer uma entrevista? Eu falei, vamos. Fiz entrevista por telefone. Fiquei uma hora no telefone, no final eu fiz a pergunta, né? E o salário? Aí ele falou, não tem salário. Tem assim, na verdade você que vai produzir, né? Aí eu falei, mas tá errado isso aí. Como assim não tem salário? E aí eu pedi um tempo e entrei em contato com algumas pessoas, né? Eu falei, cara, como é que tá? Ele falou, tá muito bom. Era 2009. Era o boom do Minha Casa Minha Vida, né? De um dia pra noite, o cara tinha que ter uma renda muito alta para ter um apartamento de 40 metros na época. Depois ele tinha que ter uma renda de R$1.000. Sim. Então, assim, fazia fila nos plantões e tudo mais. E eu acabei aceitando para voltar para a cidade que a minha atual esposa tava, né? Qual é a cidade? Campo Grande. Eu morava em Dourados, que era uma cidade próxima. Dourados, eu conheço Dourados, exatamente. Já viajei pra lá. Legal. Eu morei algum tempo lá, inclusive eu tenho um filho que nasceu em Dourados. Eu tenho 3 filhos. E aí eu fui para Campo Grande e abracei a área, né? Mas eu fiz um movimento ao contrário. Eu entrei como diretor da imobiliária na época, que era house de uma grande consultora de Minha Casa Minha Vida. Né? Então eu não entrei como corretor. Eu já fazia venda, eu batia pasta na época do mercado de telecomunicações, eu fazia venda de serviços de telecomunicações para as empresas. Aí depois eu cheguei a gerente dentro da Brasil Telecom. E no mercado imobiliário eu já fiz o oposto. Eu entrei como diretor. Então eu cuidava de Campo Grande e de Cuiabá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? E aí fazia formação de equipe e tudo mais. Fiquei 5 anos nessa diretoria. E aí eu fui para o Médio Alto. Foi o primeiro contato que eu tive. Na época, também, aí essa empresa estava fazendo o movimento oposto. Essa empresa de Minha Casa Minha Vida, ela estava acabando com as houses e transformando em equipe própria. Essa do Médio Alto estava acabando com a equipe própria e transformando em house. Sim. E aí eu fui convidado para assumir a diretoria lá também. Enfim, aí cheguei, fui para Goiânia, trabalhar com loteamento, com terceiros, que eu nunca trabalhava. Então eu passei por todas as áreas do mercado do Médio Alto, do Minha Casa Minha Vida, loteamento, como diretor, né? E aí, em um determinado momento, eu morava em Goiânia. Eu falei assim, cara, eu não quero mais isso. Eu vou ver como é que é esse negócio de vender. Vender eu mesmo e vendendo, né? Porque eu vendia lá no Telecomunicações, que qual que é a diferença? Que o produto muda, mas a argumentação possivelmente é a mesma. E eu comecei a vender um produto específico e eu fiz 7 vendas, assim, muito rápida. O ganho é outro. É outro ganho. E aí o dono da imobiliária me ligou e falou assim, cara, tô com uma proposta, me fez uma proposta. Eu falei assim, eu não quero. Mas por que não? Eu falei, cara, porque eu tô vendendo, por que eu vou assumir uma área dessa? Eu tô vendendo tanto aqui, ganhando dinheiro. E foi, e aí ele me convenceu, eu continuei na imobiliária, enfim. E aí eu vou abreviar um pouco a história, como que eu cheguei na Mitre. Antes da Mitre, eu era diretor comercial de uma empresa de Minha Casa Minha Vida. Essa empresa ela tem sede em BH e eu fazia a gestão de uma equipe de vendas no Brasil todo. Então, eram mais de 200 corretores, gestores, superintendentes, gerentes, e eu que era o head comercial dessa empresa.
E agora, no começo do ano, com a mudança de governo que teve aqui, as empresas de Minha Casa Minha Vida, se elas não tivessem um caixa parrudo, elas sofreriam muito, e foi o que aconteceu, porque a mudança não foi rápida, e aconteceu a mudança, só que não aconteceu do jeito que as empresas esperavam. E essa empresa começou a patinar. E em outubro, Sofia, do ano passado, eu comprei um Mitre. Olha! Eu sou cliente Mitre. Cliente Mitre? Residências, Mitre. exatamente. Parabéns, Legal. Gustavo. 2102 que está entregando agora, né? Então, o que me chamou a atenção aqui foi uma coisa que eu sempre bati enquanto era gestor, que era o pós-venda, o Sim. atendimento. E aqui na Mitre isso me chamou muita atenção. Inclusive, eu comentei com a minha mulher. Eu falei, cara, não é possível, o pessoal tá me ligando para saber se eu recebi boleto, tá me ligando para saber se eu tenho alguma dúvida do empreendimento, o que tá acontecendo, né? Isso foi sempre o sonho na minha vida, de que alguém fizesse isso na empresa que eu trabalhava, e isso não acontecia, aqui aconteceu. Sim. E aí eu já estava meio cansado desse mercado econômico, eu falei, cara, eu preciso fazer a migração. E aí fiz contato com o Fogaça pelo LinkedIn. Olha chamei no só LinkedIn. que legal. Chamei ele no LinkedIn, tomamos um café aqui na Central, né? E acabei assumindo. Só que aí, antes de assumir, eu falei, Fogaça, o grande desafio do gestor do mercado imobiliário é montar a equipe. Sim. Ok? Isso desde sempre, desde sempre. que o mundo é mundo, desde que lá atrás a gente colocava no jornal que vinha corretor, lá em 2009, 2010, sempre teve esse problema, esse desafio. E eu falei para ele, olha, a maneira que eu entendo que eu vou conseguir montar uma equipe, não com rapidez, mas com qualidade, eu vou ter que mostrar para eles que eu sei fazer o que eu falo que eu faço. Então, eu vou vender. Então, nesse primeiro momento, eu vou focar em venda. E aí, como é que eu trabalho com venda? Foco em um determinado produto ou região. Tanto que a Merlin fez o quê? 6 vendas nos últimos 2 meses? Todos do Origem. Do Origem. Tô correto? Guilhermina. Do Guilhermina. E aí, ele falou, não, tudo bem. Faz a venda e depois a gente... Então, eu entrei aqui comecinho de maio. Ok? No dia 15 de maio, eu fiz a minha primeira venda, que foi o ML Brooklyn. Só um parênteses. Eu peguei uma venda Gustavo, uma venda outra Gustavo, ML. Eu chamei o Fogaça e falei, Fogaça, tinha vendido já umas 5 lá. Eu falei, quem que é esse Gustavo, meu? Eu quero conhecer. Você perguntou pra mim, eu falei, o gerente do Eu Fogaça, quero conhecer esse do Gustavo, Fogaça. porque, o cara não vem aqui, Sofia, ele não pisa, mas ele vende. Então, realmente, eu pude presenciar isso aí, você Sim, fez eu falei, ele ali. tá focado na Zona Leste hoje, né? Assim, você tava Na naquele gestão, momento, na isso. gestão. E aí formando pessoas, etc. Mas a gente tinha esse braço. Eu falei, não, Cleone é gestor do Fogaça? Dele, mas quem que é? Pois é. E aí, o que eu fiz? Segunda-feira, eu fechei a 13ª venda. Eu fiz 13 vendas do ML. E assim, é foco do foco. Porque além de fazerem 13, 12 é o de 21. É o de 20, o outro com sacada, né? Sim. O de 23, quase 24. Então, assim, eu acredito muito em foco. Por isso essa questão desse livro fala muito disso aí. Então, e aí nesse meio tempo eu falei, agora eu vou começar a formar equipe, fazer anúncio e tal. E a Merlin veio. E aí a gestão fica focada lá, né? Porque mexer com o cliente investidor é um pouquinho mais complicado, né? E o cliente para moradia lá no Origem já é um cliente, né, que você arruma no semáforo, que você arruma no anúncio e tudo mais. E aí só que eu não consegui parar de vender. Por quê? Porque eu já estou na indicação da indicação. Sim. Né? Então as pessoas indicam e tudo mais. E da mesma maneira que a Mitre tem um pós-venda, um pós-atendimento muito bom, eu também faço sempre que o cliente, a Merlin também tem esse costume, né? O cliente comprou. E uma coisa interessante, dos 13 clientes que eu vendi no ML, 11 são de fora de São Paulo. Olha. Só 2 são daqui. Então, depois que eu estabeleci uma certa confiança, até a unidade eu que escolhi para esses clientes, para vocês terem uma ideia. Então, teve cliente que foi conhecer só depois. Hoje a maioria já conhece, né? Mas legal, é tudo gente de fora. Então, é um mercado que eu me identifico, é uma empresa que eu me identifico. Assim, eu já trabalhei em houses, já fui diretor de houses. E eu não conheço uma house tão organizada igual. Que bom, Gustavo. Eu ia perguntar isso. Uma dúvida. Em São Paulo, a Mitre foi a primeira empresa, então, que você teve contato. Foi aqui. Cara, eu não conhecia nada do mercado de São Paulo. Nada. Se o cara falar assim, Zona Sul, eu moro Zona Leste hoje, ok? Zona Sul, eu falo assim, cara, eu não sei nem pra que lado fica. E aí eu me obriguei. Eu falei assim, não, vou pegar esse produto, que como eu comprei o Residência, eu falei, pô, cara, olha, o meu eu comprei por 315. Hoje tem 4 unidades na revenda aqui dentro por 430. Eu falei, opa, peraí, esse negócio é bom mesmo, né? Esse negócio é interessante, não é? Sim. E aí eu falei, cara, mas beleza, vou vender Residência. Não tem mais. Ah, não, então eu vou vender o Brooklyn. Não tem mais. Ah, não, então eu vou vender o 370. Ah, não tem mais. Eu falei, pô, mas onde que tem então pra eu vender esse negócio aqui? Aí teve o lançamento do ML, né?
E aí eu consegui, né, através do meu relacionamento, né, e aí eu falo toda vez pro corretor, cara, o primeiro cliente tá aqui, ó. Sim. O primeiro cliente tá embaixo do seu nariz e você não tá vendo. Tanto que todo mundo pergunta, mas como é que você consegue vender tanto? Né? Eu tô falando de 45 dias vender 13 unidades, né? Sim. Cara, busca no seu celular. Busca no seu celular. Né? Gestão de carteira, né? Gestão de carteira, que é uma carteira que ainda não é nem cliente, mas é um lead, tá aqui dentro. Sim. Se a gente for lá, né, no iPhone, lá no final, você mostra lá tantos mil contatos que você tem aqui dentro. Por mais que você tenha 100, alguém ali pode ter um interesse. Na pior das hipóteses, o cara vai falar assim, não, obrigado. E quando você linka com a condição que a gente faz de negócio para os clientes, né? Impressionante, né, cara? Eu vou te falar uma coisa, ali no ML também, teve uma situação ali que eu fiquei focado no produto. E aí teve um dia que eu abri o espelho de vendas, e aí eu vi essas unidades de 21 metros quadrados. Eu falei, nossa, essa unidade está bem barata, realmente não tem terraço, mas ela é muito em conta. Foi onde eu lancei aqueles fluxos lá doido lá, e desses fluxos doidos aí também veio um monte de venda também na mesma estratégia que você está usando. O cliente, ele não sabe que ele consegue comprar. A gente tem que ter uma linguagem dinâmica, né? Exatamente. Não adianta colocar termos difíceis, fluxo, parcela, não sei o quê. Não, como que o cliente, como que é o seu fluxo? Aqui na Mitre a gente faz personalizado. Nosso modelo de negócio, a gente tem essa sugestão, que é uma tabela, mas a gente tem como personalizar seu fluxo. Como que é o seu recebimento, o que fica bom para você. Exatamente. Muda tudo. Muda tudo. E tem um erro, né, que quando eu estou fazendo a gestão e acompanhamento do corretor, eu sempre falo o seguinte, a Amélia não vai deixar eu mentir, como é que eu falo pra gente negociar, pra sentar na mesa? Com o que a gente senta na mesa? Ah, sim. Bom, o Gustavo, ele faz a mesa, assim, impecável, e é muito parecida com o meu jeito de fazer mesa. Só que quando eu vim pra Mitre, eu falei, como que a Mitre trabalha? E aí, eu estava, na verdade, com a Catarine, que é a esposa do Fogaça, né? E aí, quando foi ter essa troca, Fogaça me perguntou, inclusive, pra falar, né, um pouquinho do Gustavo, Fogaça me perguntou, Marilyn, tem algum gerente que você conhece? Eu falei, não, eu entrei agora, então não tenho. Ele falou assim, como que você quer o seu gerente? Eu falei, olha, eu quero um cara que saiba do negócio, saiba fazer, né, que me auxilie, que seja um mentor pra mim, mas que não fique muito na minha bota. Falei bem assim, eu sou livre. Eu gosto muito de trabalhar do meu jeito, mas eu quero um mentor pra me ajudar em alguns pontos, né? E ele falou, tem um cara novo e ele tá arrebentando, chegou já vendendo, acho que ele tinha feito 4 vendas no ML. É certeza que vocês vão se dar bem. E aí foi que eu conheci o Gustavo. E aí o primeiro cliente que a gente foi fazer mesa junto, falei, vamos ver como que ele trabalha, né? Eu queria... o teste, deixa eu ver como que ele trabalha. E aí, cara, ele faz uma mesa idêntica, muito parecida com a minha. Eu falei, maravilha. Então, ele chegou no cliente e falou assim, como que você consegue pagar? Sim. Como é que eu faço a mesa? Só que eu falo o seguinte, olha, eu preciso só de duas coisas, uma folha em branco e uma caneta. Exatamente. Ponto. Eu tenho pavor quando eu vejo o corretor abrindo tabela e abrindo sistema na frente do cliente. Né? Por que isso? Ele não é o mundo do cliente. Não é o mundo dele. Ele não vai entender nada. E aí, esse livro fala muito disso, que é o seguinte, eu tirei a atenção do cara daquilo que eu tô falando. Sim. Quando eu abri aquilo ali ele viu tabela, ele vai começar a olhar pra tabela e o que eu tô falando, ele não vai prestar atenção em nada. Sim. Então, a gente já sabe, o que eu falo pra eles é o seguinte, olha, a gente já sabe qual que é o fluxo de captação, tanto de 35%, 40%. Você já tem o valor é 400 mil, então ele tem que dar 160 mil. Cara, a gente já tem isso na nossa cabeça. Sim. Né? Então, chega pro cliente e fala assim, olha, como que você quer pagar? Qual que é o ato que você consegue dar? Eu vejo que hoje, muito corretor ele tem medo de perguntar. Sim. Medo. Sim. Ah, não, ele já começa a falar, não, você pode dar uma entrada de R$1.000. Cara, pelo amor de Deus, às vezes o cliente tem 50 mil reais ali e pelo fato de a gente não ter feito uma simples pergunta, você arrebenta com o próprio cliente, tá? Sim. Não é bom para nós, por questão da nossa comissão, não é bom para o cliente, por questão de correção, não é bom para ninguém. Né? Se a única forma dele comprar aquela é uma coisa, mas a gente conhecer e saber fazer as perguntas certas é fundamental para qualquer bom profissional. Agora, eu só vou saber se aquela é a única condição dele, se eu perguntar. Se perguntar. Se não. Fato. Não, e assim, essa técnica aí de não usar a tabela, também só assim. Em hipótese alguma, os meus coordenadores também, hoje eu instruo eles, né? Claro, para eles saber o que tem de melhor, qual a melhor unidade. Porque o que você precisa saber é o valor final da unidade, né? O filtro do cliente, se ele quer sol da manhã ou sol da tarde, se é andar alto ou andar baixo.
né, o percentual durante a construção e o tanto de meses que falta. Acabou. Feito isso aí e você colocou uma parcela de 10% na Chaves, Acabou. o resto você faz como você quiser. Eu sempre quando eu vou para a mesa com o cliente, então eu sempre decoro já a minha tabela mais ou menos, né? Então vamos falar aqui. Eu vou vender um estúdio. O estúdio eu sei que a empresa pede 6 parcelas de 7, 30 de 1.000, 2 anuais de 10 e o resto para única. Eu mostro aquilo ali para ter como norte de negócio para ele, que a partir daquilo ali, se ele quiser me antecipar, eu dou desconto. E se ele quiser flexibilizar ainda mais, eu tenho uma pequena margem de negócio de flexibilização. E uma coisa também, às vezes o corretor pega a tabela, e aí na tabela tá assim, ó, 6 parcelas de entrada de 7.389,32. Meu, arredonda esse número aí, pelo amor de Deus. Parece básico, né? Arredonda. Um pouquinho para mais, é 7.238, 7.200. Mensais de 899. Arredonda os números para ficar final e a diferença você joga pro saldo. Eu acho que isso aí dá uma... Você ter esse conhecimento da tabela dá uma firmeza muito maior pro negócio. Uma para você que tá falando e pro cliente que tá comprando, tem uma facilidade de entendimento, e de entendimento, de Porque explicação. senão começa numa dificuldade. Exatamente. Sim, e assim, se você não passar a segurança pro cliente, como que ele vai confiar em você? Sim. No que você está passando. Por exemplo, ontem eu atendi uma cliente às 6 horas da tarde, às 18 horas. E o agendamento foi com uma pessoa. Veio a irmã, o esposo e os filhos. Então veio a família toda, veio 2 famílias, na verdade, né? E elas se encantaram pelos decorados lá no Guilhermina, né? O de 53. Uma delas ficou apaixonada pelo de 69 metros. Aí ela falou assim, ai, Merlin, mas e agora? Eu falei assim, a gente vai sentar e verificar as melhores condições de pagamentos dentro da realidade de vocês. E aí a gente decide qual que vai encaixar. Se é no de 53, se é no de 69, a gente vai verificar. Quando eu sentei na mesa com elas, eu falei assim, vamos montar um fluxo de pagamento? Eu não falei preço de nada. E ali, montei um fluxo de acordo com o que elas duas poderiam, que eram bem parecidos, inclusive. E aí, depois eu falei, olha, encaixa melhor no de 53. Ficaria dessa forma aqui. Hoje eu tenho ele no valor X, sem pegar a tabela, sem fazer nada. No valor X, você, nesse período que você, nesse fluxo de pagamento que você montou comigo, já tá dando o suficiente, vai financiar X, vai ficar mais ou menos dessa forma. Elas amaram, né? E aí ela falou assim, Merlin, mas como é que ficaria o de 69? Falei, vamos fazer. Aí você teria que aumentar durante o período obra para dar pelo menos 35%, 38% durante o período obra. Aí ela falou, não, realmente não dá, vamos ficar no de 53 mesmo. Depois Resumindo, ela pode fazer um upgrade. falei isso pra ela, eu falei assim... A Mitri tem essa possibilidade Isso. que é incrível dentro já do nosso atendimento. Eu passei isso pra ela, E inclusive. vou falar, desculpa te interromper, Merlin, mas é importante. Além do upgrade, isso é muito importante. A Mitri, você comprou lá o teu apartamento na planta, você pagou 100 mil nele. E você não quer mais continuar com esse imóvel. Você consegue transferir esse crédito para uma outra unidade. Isso aí, quando você pega cliente, muitas das vezes investidor, que nós temos uma oscilação do INCC, se porventura você acaba pegando o INCC alto, onde você tem uma correção forte, você consegue pegar aquilo ali, deixar para trás e seguir dentro de uma nova negociação. Sim. E aí, inclusive, elas vieram com pressa, né? Mas foram embora, já era quase 10 horas da noite. É interessante isso, porque assim, é muito, eu falo que assim, o dia que o corretor, eu bato muito nessa tecla, tiver focado 100% no atendimento, porque fica com o celular ligado, fica olhando se alguém não tá vendo se ele tá falando bobagem ou não, e tal. O dia que ele tiver 100% focado, ele percebe coisas que o cliente não fala. E aí eu vou dar um exemplo do... o Jefferson, o grandão. Jefferson. Um cliente que nós atendemos, né? O cliente sentou e foi para ver o dia 40. Não é isso? De 44, né? Beleza. Aí ele chegou, sentou na mesa e tal. E quando eu faço, inclusive fiz essa semana um treinamento de decorado e de maquete, naquele momento ali, eu passo quase meia hora, Sofia, apresentando maquete e decorado. Sim. Porque é nesse momento aí que eu tô fazendo as perguntas, captando as informações do cliente. E realmente vendendo. Pra ver vendendo. A necessidade dele e o encantamento. Sim. Exato. Né? E eu não preciso fazer um questionário. Quanto você ganha, quanto que você renta do Estado Civil. Eu vou tirando as informações ali e tal, beleza. Gustavo, deixa eu só colocar um adendo, foi bem bacana esse atendimento. Cliente que eu captei no meu anúncio. Ele falou assim, ele me enrolou umas 2 semanas pra vir visitar. É raro, mas acontece muito, né? Só que aí ele falou assim, Merlin, eu vou ir só pra conhecer, porque eu não conheci nada ainda.
Vai ser a primeira visita, vai ser com você. Então, eu vou ir, mas eu quero deixar você ciente que eu não vou fechar nada, tá bom? Eu falei assim, Jefferson, eu estou te chamando pra tomar um café comigo. Inclusive, foi dia da feijoada e ele faltou. Foi no forró. Vou deixar aqui ciente. Eu briguei com ele. Eu briguei com ele. Ele falou, Merlin, eu fui pro forró, não vou conseguir ir na visita. Eu falei, obrigada. Vai perder a feijoada. E aí ele veio no final de semana seguinte, eu falei, não tem feijoada, mas tem aqui o buffet, vamos tomar um café comigo, comer um pedaço de bolo. E aí ele chegou, ele falou, Merlin, eu só vim conhecer. Eu não vou comprar nada. Eu ainda não conheci nada do mercado, né? Eu não conheci nenhum apartamento. Eu não fui visitar nenhuma construtora, nenhum decorado. Eu falei, tá bom. E aí... Tá tudo certo. E aí apresentou decorado, maquete, tudo mais e tal. E eu tava do lado, né? A gente já tem um código ali, né? Enfim, se ela precisa, eu vou. Se não, tá tudo certo. Nesse dia tava tudo cheio, né? As Nesse mesas. dia tava cheio, a gente sentou. Aí eu falei, Gustavo, vou sentar aqui na mesa que a gente tava mesmo. Trouxe o cliente na mesma mesa que a gente tava trabalhando. E aí começamos a desenhar o fluxo e tal. E aí, Sofia, ele já tinha falado ali na mesa que ele é solteiro, mora com a mãe, gerente de banco, né? A hora que ele falou a renda, a gente fazendo a conta ali, eu falei, cara, eu vou soltar fluxo, né? O fluxo. Eu falei assim, cara, por que você tá comprando de 40? Aí ele falou, por quê? Eu falei, pô, porque você consegue comprar o de 53. Aí, aquele ali que eu vi, eu falei, aquele ali exatamente que você viu. Mas sério, eu falei, sério. A gente aumentou 100 mil reais, 120 mil reais na mesa. Na hora, por quê? Por entender o que o cliente estava dizendo. Que ele poderia comprar e não sabia. Exatamente. E essa consultoria, ela é muito importante. E ele tinha ficado muito encantado com o decorado de 53. Exatamente. Então, falta um pouco isso, sabe, Sofia? De escutar. É o tal da escutativa, né? A gente aprende, eu falo que a gente aprende a ler na escola, a gente aprende a escrever na escola, a gente aprende a falar quando a gente nasce, e em nenhum momento a gente é ensinado. Eu não sei o Cleone, porque o Cleone ele é o que foi corretor, né? Que o sonho era ser corretor. Não sei se você aprendeu em algum momento da sua vida a escutar. Né? Falou, você vai ter uma aula de escuta agora aqui. Não tem. A gente não aprende isso. Tanto que isso não dá nem dinheiro. O ser humano é tão... Uma vez, eu falei isso numa reunião na semana passada. Eu falei, existe vários cursos de oratória, né? Mas não para escutar. Porque a pessoa ela sempre quer se portar bem, mostrar bem. Mas ouvir é um fator essencial na venda. Mas você sabe de uma coisa? Você já fez um curso de escuta? Não. Eu não fiz um curso de escutar. Mas a cada ano que passa, eu sou um cara que eu escuto mais. E você percebe essa evolução, eu né? Eu escuto mais, eu observo, eu sei o horário de falar, sabe ali, sabe... Antigamente eu atropelava muito o processo. E assim, a gente perde tanta oportunidade, porque a pessoa que tem o hábito de falar em cima do outro, ela não tá escutando o que o outro tá falando. Ela tá na cabeça dela pensando o que ela vai falar em seguida. Sim, na resposta. Né? E ela não sabe, né, o que o cliente está falando. Então esse caso é um caso emblemático. É claro que assim, não são todas as mesas que a gente fecha, né? É bom o corretor que está ouvindo a gente aqui. Não são todas as mesas que a gente fecha. Não são todos os clientes que marcam a visita e vão igual ela ontem marcou, às 18h30, chegou até um pouco mais cedo. Acontece agora. Faz parte do processo. Sim. Quem dera a gente conseguisse vender para todos os clientes que a gente atende. Seria ótimo. Mas assim, o que eu costumo falar, se você tem um atendimento de excelência, você procurar ouvir o cliente, procurar atender as necessidades dele, o número de fechamentos, claro que vai aumentar. Né? Inclusive, nesse caso, porque eu mencionei que ele falou que não ia fechar. Porque a gente mostrou pra ele o fluxo bom, que ele montou sozinho, que dava pra comprar o de 53. Ele foi embora. Isso foi num sábado, né? Nossa. Era final de mês, inclusive. Era final de junho. Junho, isso. Mês 6. E aí ele falou assim, Merlin, eu vou levar minha mãe, porque ela é bem cabreira com essas coisas. E ela tá aqui me fazendo um monte de perguntas. Eu falei, traga a sua mãe, que eu vou tirar todas as dúvidas dela. Aí ele trouxe a mãe e um amigo. Porque ele queria que eles empacassem, que ele não queria comprar. Quando o cara fala que vai trazer alguém, eu falo assim, cara, é dois, assim, ou é legal porque vai comprar junto, ou geralmente o cara vai melar, né? Quer melar. E aí foi bacana que a mãe dele falou assim, como assim? Sério que você não comprou ainda? E a mãe dele ficou apaixonada pelo decorado também. Que legal. E a gente ficou até próxima, assim, a gente começou a brincar, a interagir bastante. E eu falei pra ele assim, Jefferson, você trouxe a sua mãe pra te empacar e ela tá te ajudando a comprar. Já era, acabou. Enfim, a gente fechou o negócio, na verdade. E a mãe dele falou assim pra mim assim, o Jefferson demora pra comprar uma camiseta. Ele fica 3 anos, 3 dias pra comprar uma coisinha de nada.
no apartamento que eu pensei que ele ia demorar anos, procurando, né, pesquisando, ele comprou na primeira Mas visita. isso foi alguma coisa que no seu atendimento você despertou nele. Que é ele enxergar, muitas das vezes, tá morando ali, ou que realmente vai ficar caro daqui a algum tempo e o poder de compra dele vai diminuir, ou a qualidade, a valorização, a facilidade de pagamento. Então, tudo isso, quando bem apresentado, como você bem mesmo disse aqui, eu sou um cara que, assim, nesse meu tempo todo de profissão e no meu muito tempo de coordenação, que foi o que eu mais fiz até hoje, eu sempre capacitação. Nos meus produtos, eu era uma pessoa que eu ensinava e passava, e isso eu falo para os meus coordenadores, né? Passar o produto, atender, mas não é passar só a maquete, né? Eu fazia um diferente, eu ensinava a recepcionar lá na porta, seja bem-vindo, quer um café, uma água, que legal que você está aqui, como é seu nome, anota, vamos lá, vou te apresentar o produto. Porque é real, para mim hoje produto eu tenho uma situação, eu chego num produto, eu identifico rapidamente ali alguns pontos que eu preciso para apresentar. Minha mesa é a mesma forma. A forma que eu vou me inserir na mesa, a forma que as perguntas que eu vou fazer para o cliente ali, isso já tem porque eu sou assim. Eu hoje, eu vou sempre encurtar o caminho. Né? Então, se eu puder fazer a venda ali para o cliente, quanto menos eu puder encurtar o caminho, vai ser melhor. Porque às vezes começa a dar tanta volta, cria tanta questão, e você se perde no processo da venda, que é um processo fácil, simples. Achou bacana, gostou, legal, essa condição tá bom, o processo de empresa nossa é simples. Ficha de cadastro, dados pessoal, residencial, profissional, em meia hora o contrato tá pronto. Nossa, porque assim, inclusive, é por isso que eu falo, você se capacitar e aprendendo e evoluindo no atendimento. Teve um outro atendimento que eu fiz, que era um casal, e ela falou assim pra mim, Merlin, eu estou há 6 meses pesquisando. Você foi a primeira que tirou todas as dúvidas, que você sabia todas as respostas para passar pra gente na ponta da língua. Você foi a única que realmente passou essa segurança pra gente. E isso é muito gratificante para eu ouvir também. Eu ter como tirar todas as dúvidas do cliente, passando essa segurança para ele, eu acho que faz toda a diferença. Se qualificar. E aí entra no que o Cleone falou, da capacitação e no foco. Sim. Não, eu vejo muito corretor, é o efeito manada, né? Sim. Alguém fala dentro do plantão que o plantão XYZ tá vendendo, no outro dia ele tá nesse plantão. Aí lá dentro ele fica um pouquinho no condicionado e ele vai pro outro. Então por isso que eu falei, cara, vamos lá, vamos focar aqui, e acontece. Sim. Né? A gente tem corretores novatos na equipe ali que estão começando a prospecção, ligação, e estão começando a gerar visita. Sim. Então assim, não tem nada de novo que a gente falou aqui? Tem alguma coisa nova? Não. É que ninguém executa. Esse é o grande problema. Começa e não termina, né? Exatamente. Porque a onda, ela começa assim, quando você vai fazer uma dieta, iniciar um novo projeto, você começa com a motivação aqui em cima. A questão é que para depois você continuar, você tem aquela queda e você só consegue manter se você tiver disciplina. Exatamente. E as pessoas quando dá baixa, não tô sentindo vontade, elas param. Elas param frente à dificuldade, elas param frente a tudo. Se ela conseguir se manter, ela vai conseguir chegar onde ela se dedicou para chegar. Mas esse processo da caminhada, por exemplo, para dar certo suas 6 vendas, deram errado várias outras. Sim. E às vezes a gente tá aqui falando assim, poxa, Mer, parabéns, você assinou 9 unidades lá, 6 aqui e etc. Mas quantas foram as visitas que não foram? Sim. Quanto que foram os que você investiu? Exatamente. Tudo que deu errado para dar certo. Com certeza. E geralmente, né, essas notícias, elas não dão aquele ibope de falar assim, deu muito errado para dar certo. Ontem eu tava numa reunião com o Conecta, eu tava até comentando isso com o Cleone, e aí eu lembrei, eu tava com toda a diretoria lá de marketing deles, por conta do conteúdo que a gente vai ter esse ano, e tá muito bacana, vai ser sobre tecnologia e tal. E eu lembrei, à noite conversando com meu marido, a primeira vez que eu tive no Conecta. Olha só. Porque eu tinha entrado no mercado imobiliário e eu tava, né, de outra área, aquela coisa toda, não conhecia ninguém. E eu vi que esse era o maior evento do mercado imobiliário, tinha tido eu fui no segundo. O segundo era o primeiro, não sei, tava lá, maior evento do mercado imobiliário do Brasil. Falei, tenho que ir para estudar, como a Merlin colocou, você tem que se qualificar. E aí eu falei assim, vou ir. Quando eu cheguei lá, gente, eu sentei na última cadeira do palco principal. E eu assisti as palestras lá, olhei e tal, sozinha. Olhei, vi mercado, e fui embora.
A primeira vez, quando eu fui convidada para palestrar, eu já achei muito bacana, porque dentro de um período, né, exponencial, Conecta vai fazer 10 anos. Olha isso que ela vai contar agora. Que loucura. Não, mas eu nem ia contar, Cleone. Agora vai ter que contar, né? Não, então deixa pra lá, esquece. Corta aí. Corta esse lado. Não, eu conto. É porque eu tô colocando o quanto é importante, né? Eu tá ali numa reunião com as principais players do marketing deles, fazendo uma palestra em um ano de comemoração de 10 anos. E aonde estava o ciclo de 10 anos atrás, no início de um mercado. Independente que eu era, igual você, diretora de uma área de expansão de um banco, mas eu comecei do zero, né? Em outra área. E quando você começa, você tem que ter a humildade de você sempre ser aprendiz. Então, eu tava ali, anotando, olhando, falando, como que é esse mercado? Estudando. E aí, falando, né, até a noite com meu marido, eu falei, olha que interessante. Dentro de um período, não é o primeiro ano que eu vou palestrar, já é meu 4º ano, mas esse vai ser o primeiro e mais especial, porque a minha palestra vai ser a de mais relevância, que vai abrir o evento. E aí, quando eles falaram isso pra mim, veio um filme na minha cabeça de várias coisas, né? Que eu não sou melhor do que ninguém do que passou ali, mas são as decisões de não desistir frente às situações. Então, muitas pessoas que já estavam comigo, que trabalharam comigo e que ficaram ali, às vezes, pelo caminho por uma dificuldade, que eram muito melhores do que eu. Exato. Então, quanto que a gente tem que decidir isso todo dia? Né? Eu falo que o primeiro, não é difícil dar o primeiro passo. Pra mim, o primeiro passo é muito simples. Você começou. Quem nunca começou uma dieta? Quem nunca começou academia? Quem nunca começou... Tudo você começa, mas a questão é continuar. A continuação, o desafio é isso, né? E o que é legal é a construção, porque se você olha lá pra trás, você olha hoje, talvez se você fosse colocada hoje no palco principal, não tivesse aquele mesmo sentimento de, poxa, dever cumprido, dei certo, né? Porque foram 10 anos de construção. Sim. Né? Não é um negócio que, surgiu não é. ontem. E por que eu tô falando isso, né? Tava até gravando. Porque a pessoa, ela, às vezes, vai começar e ela vai olhar ali e ela não vai... Ela às vezes vai olhar aquela fotografia, né? E se olhar tão distante daquilo ali. Mas ela tem que entender que existia um processo para aquilo ali acontecer. E tudo na nossa vida tem um processo. Só que as pessoas querem pular sempre etapa. E não pule etapas, gente. Eles estão aqui hoje, eles não pularam etapa. E dá certo, pra dar certo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar certo. Aí você tem que é como você reage ao quando dá errado. Ó, esse livro aqui, você já leu esse, né? Já. Esse ele fala, né, do 10-90. 10% é o que acontece. E 90% é o que eu faço com aquilo que acontece. Sim. Né? Sim. Então, essa questão da construção é legal. Ô Sofia, eu tenho um episódio, vou contar muito rapidamente, eu mexi com loteamento. E... eu tava no interior da Bahia, numa cidade chamada Paulo Afonso. Conheço. Conhece Paulo Afonso? Não é possível. Olha. Conheço Dourados. Quando eu falo que eu conheço o Brasil, eu só não conheço Roraima. E eu conheço bem, porque eu fazia toda a renda bruta, PIB, população. Eu visitava para fazer expansão. Olha então, só, que além de eu conhecer e ficar lá, você conhece... tudo que é feito ali, Camaçari, petróleo, exatamente. Tudo. Quando eu mexi com loteamento, eu rodei muito o Nordeste ali, né? Porque ainda é onde tem as áreas mais baratas e tal. Sim. E aí eu tava no meio de um loteamento, vendendo como corretor, que eu tinha quebrado, tava uma confusão minha vida. Falei, cara, vou dar esse tiro aqui, né? Fui pra lá. Cara, foi uma derrota. Foi aí que eu aprendi marketing digital. Porque tava captando no panfleto, não tava dando. Tava na rádio, não tava dando. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí apareceu uma propaganda. Eu comprei um curso, passei a noite fazendo o curso do cara. E no outro dia eu lancei o anúncio. Não tinha nem ideia que era gerenciador. Fiz o curso, comecei no outro dia. E aí começou a melhorar. Mas mesmo assim não foi legal. Eu liguei pra minha mulher. Falei, olha, me manda uma passagem. Eu não tinha dinheiro nem pra voltar. Eu morava em Goiânia, de Paulo Afonso pra Goiânia. Ela mandou a passagem. Eu falei assim, cara, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. Então, só pra corroborar com o seguinte... a gente não vem não é uma linha... não é uma linha reta. Não é uma linha reta, não é uma progressão aritmética, não é. Só que é no vale que a gente aprende. Sim. O maior ensinamento que a gente tem é o erro. Sim. Não tem outro jeito de se aprender. Capacitação é legal? Claro que é. Né? É importantíssimo. Só que é bom não só... E aí, gente, a gente tem a mania, eu acho que é uma mania, sei lá, é um hábito, de achar que é só aqui na corretagem que isso acontece. Não.
Pergunta aí fora a dificuldade para contratar. É em tudo quanto é lugar. É porque as pessoas, comprometimento, né? Se as pessoas elas fossem comprometidas, a gente ia lidar só com gente rica, né? Porque isso daí gera dinheiro, não é verdade? Exato, Uma pessoa de sucesso. Se já não é, como que você faz esse processo? As pessoas começam a não E a questão também aí do comprometimento, a gente tá falando do vale, do limbo que a gente... É onde a gente mais evolui, é onde a gente mais aprende. Mas também, o que eu vejo muitos corretores fazendo é... Vendeu, sumiu. Sim. Eu falo que a maior dificuldade que a gente tem é o seguinte, tá? Enquanto gestor. É 2 grandes desafios. Primeiro, é fazer o corretor vender o mais rápido possível. E segundo, é quando ele vender, eu trazer ele de volta o mais rápido possível. Porque aí... Que aí entra aquela questão que a gente falou. De grana. Vou gastar, tô rico. E aí, gente, trazendo aqui em primeira mão, eu fechei uma parceria com a Carla. Ela tem o canal Explica a Grana. E ela faz toda essa parte de XP, parte educativa, né? Para ela estar fazendo esse apoio comigo, junto, frente aos corretores, para uma educação financeira. Olha só que Isso bacana, é muito viu? bom. Então, porque não adianta, às vezes a pessoa fala assim, não estou ganhando dinheiro. Ela está ganhando muito dinheiro, mas ela não sabe gastar esse dinheiro, não sabe se administrar. Então, isso é muito importante. O dinheiro fazer dinheiro, o investimento do quanto ela ganha no negócio dela, para aquilo gerar mais receita. Toda essa questão, né? Então, Poxa, na legal, terça-feira, agora se você está nos ouvindo, assistindo e tal, dia 15 de agosto, eu vou fazer uma live às 7 da noite, às 19 horas com ela, para fazer essa apresentação, tirar dúvida de PCA, termos técnicos, como nós estamos listados na Bolsa. Explicar o que é esse universo, o cliente, ele quer entender o que isso afeta ele finalmente de ter um prédio ali, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, isso é muito importante. E a gente vai fazer essa frente aí de uma educação financeira parabéns, com ela. Muito legal. Muito bom. E a gente... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, eu falando, e de novo, a gente acha que é só no nosso meio. Sim. Acontece que no nosso meio, o comprometimento ele tem que ser maior, né? Eu falo, ali também no livro, falo muito das historinhas, né? Hoje o cara prefere ganhar R$2.000 para trabalhar. E eu falo o seguinte, cara, não falta emprego. Vai no shopping, qualquer loja está contratando. Você vai ganhar lá R$2.000, R$3.000. Mas você não vai ter horário, toda aquela coisa. E aí, se não deu certo, ele joga a responsabilidade na loja. Sim. Porque a loja não tem movimento. Na corretagem não tem na onde ele jogar a responsabilidade. Aí ele volta para ele. A autorresponsabilidade. E aí quando ele volta para ele vê assim, cara, eu tenho minhas fraquezas, eu não consigo identificar, eu saio da profissão. Sim. Né? E a gente tem, de novo, o hábito de achar que é só aqui. Há 2 semanas atrás eu fiz uma palestra para 50 médicos. 50 médicos, ali no Blue Tree, na frente do Shopping Morumbi. E eu fiz essa mesma pergunta. Né? Eu falei assim, vocês ganham bem? Aí fica todo mundo desconcertado e tal, papá, né? Papá, eu falei, olha, porque, porra, o médico ganha bem, ok? Foi agora essa palestra? Agora, 2 semanas atrás. Inclusive tem um podcast que vai sair, que eu fiz com o pessoal lá também, com uma médica, falando sobre análise de perfil comportamental, que eu faço essa análise também, eu sou analista comportamental. Mas enfim, aí eu fiz essa pergunta, todo mundo ficou desconcertado, eu falei, olha, vamos lá, quanto que custa uma consulta de vocês? Aí eu fiz uma conta, que é o seguinte, que todo mundo que estava ali, os 50, ganhava em média R$100.000. Um bom valor. Não chega perto do que a gente ganha, né, no corretor, mas é um bom valor. Então tá. E aí eu perguntei, falei, olha, R$100.000 vocês estão entre os 0,1% mais rico do Brasil. Sim. Ok? De salário. O problema não é o quanto você ganha. O problema é o quanto sai. Então ganhar muito não é o problema. Pô, a gente ganha muito em cada venda. Mas aí você vai ver corretor tudo quebrado, ferrado. Por quê? Ganha. É a educação financeira. Que entra o que você falou desse programa, que é muito interessante, educação financeira. E nesse momento, você fala, Sofia, mas você está aí tantos anos na empresa, por que agora? Porque tem toda uma estruturação. Hoje nós temos aí, fizemos vendas aí super importantes na casa, que a gente tem comissões aqui que beira 300 mil, 400 mil reais. 506 mil. 506 mil reais. Né, que foi essa 506 semana. mil reais. Meio milhão de reais. Em uma venda. É muito dinheiro. Em uma venda. Então, isso faz sentido agora para fazer, porque não tem como você fazer uma gestão se a pessoa só está fazendo uma venda
venda aqui, uma venda ali. Então, toda essa estruturação de longo prazo, a gente tem trilha de carreira. Então, se você quer ser um gestor, se você quer crescer aqui, é só você ter o resultado aqui. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E legal que tá tudo dentro de casa, né? Tudo dentro de casa. Eu, quando eu tô numa reunião de diretor, Gustavo, a primeira coisa que eu pergunto é, preciso disso daqui, eu tenho essa cadeira, qual de vocês indicam alguém? Vamos olhar o resultado, vamos olhar a conduta, vamos olhar toda a parte comportamental. Casou? Tá aqui dentro. Não, a gente busca no mercado. Mas olha, a primeira coisa, ele tá em todas as reuniões, é ou não é, Cleone? A pior coisa é você ouvir de um diretor falar, não temos ainda. Então a gente tem que formar isso, porque a gente tem total noção que são esses pilares fundamentais. E tem muito, eu falo que tem muito ouro escondido. Muito. E esses corretores, esses gerentes, eles precisam aparecer mais no sentido até do que a Merlin falou, uma ajuda, né? Uma mesa, qualquer que seja. Eu ainda vejo, tá, Sofia? No mercado, muita gente, não, esse é meu concorrente. Cara, pelo amor de Deus, né? O que mais tem é cliente nesse planeta? Você vê, né? Eu quando gerente, como corretora, e aqui eu tenho gerentes hoje que eram de outras equipes quando corretores, quando eu era gestora, e que eu fazia a mesa deles. E hoje eu ainda faço uma bonificação para quem fecha a mesa, né? Na época não, eu fazia para ajudar mesmo. A questão da gente saber ouvir. Quando você está ouvindo, você está aprendendo muito. Sem dúvida. Você está aprendendo. Muito mais do que quando você está falando. Total. Quando você está falando, você não está aprendendo. Quando você está ouvindo, você está aprendendo. E o segundo ponto é quando você ensina, você aprende. Então, eu falo, né? Um abraço aí pro meu professor Marcelo Azenbal. Ele é meu professor, ele foi meu mentor do meu doutorado em 2017. Eu conheci outro dia no Taraz, no né? Restaurante. No restaurante. E ele sempre me convida anualmente para eu dar aula em sessões de MBA na FGV. E eu falo para ele assim, poxa, dentro da minha agenda eu fazer isso é porque eu tenho muito respeito ali por ele, né? E eu tava numa turma que se formou recente, agora em outubro vai se formar, até convidei o Cleone para assistir uma aula lá minha, e eu tava falando sobre isso, porque falaram, Sofia, você tem tanta coisa na agenda para fazer e você ainda vem aqui dar aula na FGV. Tipo, por quê? Porque quando eu tô ensinando, eu falo sobre viabilidade financeira, eu tô aprendendo. Porque eu tenho que me qualificar mais, mesmo assunto que eu domino, mas você vai ver o que está mudando no mundo. Então, isso é importante a gente saber em todas as áreas, que você não sabe tudo o tempo todo. E quando você está ensinando, alguém está aprendendo. Sofia, ontem eu comprei um curso de tráfego. E eu sei fazer tráfego. Sim. Mas o que mudou? Exatamente. Muda tudo é muito cíclico. E de novo, tem esse negócio da nossa área que, primeiro que a barreira de entrada da nossa área é muito baixa. Sim. Que eu acho isso um grande problema, né? Sim. Assim, qualquer um pode ser corretor, literalmente. Né? E eu acredito segundo que grau, né? Isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho aqui. Mas assim, parece que a gente não precisa estudar e a gente tem que estar o tempo inteiro estudando. Sim. Né? Esse ano passado agora, eu estava fazendo minhas contas ali, eu gastei quase R$50 mil em capacitação. Sim. Então assim, e não para. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma aula sobre público e eu vi alguma segmentação de público ali que eu nem passava pela minha cabeça. Eu falei, cara, olha quem... Que é importante. Mas é sempre que vai dando uns insights assim, né? Cara, e sabe quanto que eu paguei nesse curso? R$297. É. Então eu falo o seguinte... E quanta coisa não tem no YouTube grátis? Que grátis. É só força de não vontade. precisa nem comprar. Ou o corretor, tem muita coisa. Eu tenho parceria com um site, eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas enfim, é um site específico de treinamento para corretor de imóveis. Pode. Tá? É o Broker, com 2 Ks, broker.com.br. É bom? Cara, excelente, não é porque tem um cara lá que dá uns cursos bons lá, viu? Cara bom. Então eu falo curso de educação à vontade. A educação sempre cabe em todo lugar. Focado 100% para corretor de imóveis. Sabe quanto que custa por mês? R$39,90. Ah, pelo mais barato que a Smart Fit, tô dentro. Cara, e assim, você tem vários acessos. Então eu tenho acho que 10 aulas lá, inclusive eu falo de educação financeira, Sim. análise de perfil comportamental. Que legal. Que é o que o Cleone falou, né? Pô, tem cliente, quanto mais eu puder abreviar o atendimento, melhor. Agora, eu tenho que entender o cliente, esse cliente, o Jefferson, né? Eu vi na hora ali que ele era um cara conforme, que é um cara que é mais difícil de tomar decisão. Você tem que começar a falar por ele. Olha, se você fizer isso, começar a colocar na cabeça dele, então... Para mostrar que é uma decisão assertiva, que é normal, Exato. É natural o medo do desconhecido. E outra... Ele não compra apartamento Sim, toda hora. Ele tá comprando é apartamento. Uma decisão. Não, e depois eu mostrei pra ele, ele falou assim, Merlin,
você me garante que eu tô fazendo um bom negócio? Eu falei, eu te garanto. Quando virou tabela, acabou o promocional, eu mandei pra ele. Eu falei, olha aqui, quanto que tá a mesma unidade hoje, se você não tivesse comprado? Já tava, acho que 40 mil mais caro. Eu falei, aí, ó. Tudo fica mais E caro. vai As pessoas subir ficam mais, esperando vai subir mais. voltar o E aí, preço. Falo, sim, gente... E aí teve um amigo dele que foi, perguntou pra um conhecido, algo assim. Falei, olha, era um fluxo alto também, uma entrada boa. Falei assim, mesmo eu tentando dar todo o desconto possível, eu não vou chegar no mesmo preço que você pagou. Eu não consigo. Nem se eu pedir pro meu diretor, pra Sofia, eu não consigo. Não é tem verdade, como. viu, gente? É verdade, é real. Vocês me É ligam, real. mas quando não dá mesmo. Eu falo, não consigo, e é isso. Então ele viu que realmente foi um bom negócio pra ele. Que Foi uma bom. boa tomada de decisão, né? E é o pós-venda, né? É o o que eu falei assim, pós-venda. eu todo mês, do mês que eu entrei até agora, teve um mês que demorou pra virar a tabela, eu liguei pro Fogaça e falei, cara, pelo amor de Deus, pô, não vai subir essa tabela não. Torcida pra eu falei, subir, cara, né? tem que subir Lógico. pelo menos um INCC aí, assim, vamos lá, né? Sobe, fica tranquilo. Porque esses... Daí é só o tempo ali, porque às vezes a gente tá no fechamento do mês pra atualizar o sistema. Virou A gente mês, atualiza uma por uma. eu entro na tabela, eu pego o valor daquela unidade que o cara comprou e mando, né? Pro cara, eu mando um print e falo assim, ó, tá vendo? Já coloquei 10 mil reais no seu bolso. É isso. Então, é esse tipo de coisa que é coisa simples, Mas que faz uma diferença. que faz uma diferença Porque gritante. você- Ele tá vendo que você tá ali. E pra ele indicar também, E pra né? indicar, Essas cara, olha, indicações, pra né? você, pra fazer com que o cliente assine um contrato, pra fazer com que o cliente... Teve um cliente meu que demorou pra caramba pra mandar foto da esposa segurando o documento lá. Sim. Ele mora em Campo Grande, tá? Só vi um médico. Sabe o que eu fiz? Eu liguei numa loja de vinho lá, mandei entregar um vinho de R$400 na casa do cara. A hora que ele recebeu o vinho, passou Compra 2 com o minutos... Gustavo aí, Ele Antione. mandou a foto. Compra comigo. Passou 2, 3 minutos, tava lá, o pessoal do crédito lá falou, ó, eu já recebi uma foto aqui. É Então, importante ter jeito. né? cliente meu comprou de longe, acho que foi você que postou esses dias aí, a Isabela Cari. Sim, Vocês sim. podem fazer propaganda, mas eu tô Pode, fazendo. Uma apresentação absurda do produto que ela faz. Comprei, mandei entregar também. Por isso que hoje eu tô na indicação da indicação. Né? Sim, Porque é que é um super pós-venda. importante. Gente, a gente ganha 15, 20 mil reais numa venda, eu não vou gastar R$1.000 pra fazer Não, um eu acho agrado assim, desse. super importante também o relacionamento, não só o pós-venda, mas o relacionamento, o vínculo que você cria com seu cliente, Sim. isso ele fecha com você, né? Sim. Fica ali Exatamente. com você. Você não faz uma venda apenas, né? Você tem que criar aquilo para uma recorrência. Eu sempre mando uma mensagem. Hoje, claramente, não é uma frente minha, não é uma venda direta. Então, hoje eu mostro muito todo o time qualificado que nós temos aqui na empresa. E todo mundo que entra em contato comigo pelo Instagram. Tem uma roleta ali que eu repasso para todo o time para atender. Eu não tenho tempo hábil para dar atenção para o cliente. Jamais. Então, essa atenção, ela é necessária. Ela é fundamental. necessária. É fundamental. Tem atendimentos que a gente demora ali muitas horas, que você precisa entrar no detalhe do detalhe que o cliente precisa, né? Isso é muito importante, é muito importante. Eu falo assim, a gente tem que ter um caixa pra Tem. isso. Mas os meus clientes de 10 anos atrás, quando corretora, de que acessos assim de clientes de vocês, que geralmente eu falo com eles, olha, tudo bem, olha a notícia que saiu, olha, ontem a gente divulgou o resultado, a gente teve 887%. a mais das vendas do mesmo período. Então, isso é muito importante, né, para quem tá aqui na empresa. Sim, e nem só pra assim, pro cara me indicar ou tal. Cara, uma coisa que eu tenho relacionamento. pavor é quando eu falo assim, roubaram meu cliente. Eu falei, cara, você perdeu seu cliente pra você. Porque se o cliente fechou com outro, Sim. algum erro você cometeu. Fato, Ninguém total. rouba cliente de ninguém. Ninguém Desculpa, tem deixa eu essa corrigir. idade, né? Dispara Eu ia 895% falar no 896. semestre. Olha só, bacana. E isso faz diferença. Então, manda uma notícia dessa. Né? Porque aí o seu cliente não vai É comprar uma com notícia outro. para falar assim, ó, você fez uma aquisição numa empresa sólida. Traduzindo no miúdo, é isso. É isso. E isso é muito importante no nosso mercado, né, do médio alto, porque qual que é a segurança que ele tem? É um Sim. contrato e Sim. só, Sim. não é? Lá no Minha Casa Minha Vida, se a empresa quebra, a Caixa assume e o empreendimento dele será entregue. E no nosso? Né? Tem seguro de obra, tem tudo, mas assim, a confiança na empresa ela é muito grande. Então, Sim. por isso que todos os plantões têm, que é uma empresa de capital aberto Sim. e tal. Quando saiu aquela notícia que foi a empresa que mais cresceu no primeiro Sim. trimestre, porra, aquilo tem que ser. É muito importante. Divulgado. É muito importante a seriedade da empresa. Exatamente. Bom, estamos chegando nos minutos finais e que rápido, Uau. gente. Olha, isso. 1 hora! Eu queria que Caramba, vocês agora que eu vi. deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo.
Sofia, eu preciso muito agradecer todo mundo que votou em mim. Ah, sim, foi uma mobilização, hein, Merlin? Foi uma mobilização. Olha, minha família é gigantesca. Eu vi. Então, percebemos. Eu tenho 16 sobrinhos. Nossa. Nós somos em 9 irmãos. Mas quantos votos você teve? Teve um monte. Que você... 800 Nossa, e pouco. muito. Foi 13 votos de diferença de mim 13 pra Zoe. votos. Não, Olha só. eu tava aqui. 13 votos. Ficava ela e as. Eu falei, gente, é o Instagram. Sofia, Posso pelo amor de encerrar? Deus, já deu 24 Pra horas. não ser- Encerra isso, E o Sofia. Instagram ficou mais tempo, né? Porque ficava lá, eu falei, gente, eu não posso encerrar, porque não é justo. Não, mas foi uma loucura. Foi uma Foi uma loucura. loucura. Mandei no grupo da família dos meus irmãos, falei, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não vou perder isso aqui, não. E aí, foi os sobrinhos que passa pros amigos. Tem um dos meus sobrinhos, o Miguel, ele tem ele tá com 17 anos, ele tem uns 15 mil seguidores no Instagram. E é uma garotada ativa no Instagram dele. Deu pra ver, hein? E aí ele pegou, fez uma live, colocou lá o link pra votar em mim e tal, que ele ia fazer sorteio de Pix. Que não Que sei legal. o quê. E assim, galera, eu vou fazer um Pix de R$30, vão ser 2, 3 Pix. Vamos lá, quem mais votar, que não sei o quê, vai mandando aqui o print que tá votando na minha tia. E aí foi uma mobilização gigantesca. No plantão, no Guilhermina, peguei o pessoal até da outra empresa que trabalha com a gente. Todo mundo, eu falei, oi, querido, tudo bem? Vamos votar em mim hoje? Mas Parabéns, o que tem tá um gostinho acontecendo? diferente ganhar, Foi. né? Olha, Mas parabéns. foi muito bacana. Coloquei todo mundo. Depois de agradecimento, eu levei lá, comprei um saco de ouro branco. Falei, Olha. obrigada por ter me ajudado. Olha o pós-venda aí. Olha o foi pós-venda. Por quê? Porque o pessoal, até que eu tenho pouca, que não é nem amigo, é colega de trabalho, colocou a tia, a avó, o vizinho, o papagaio, o cachorro, todo mundo pra votar. Mas sabe, é até importante, porque muita gente fala assim, poxa, Sofia, por que você... Porque sempre tem, né? Por que você fez isso? Porque assim, você pode convidar e tal. Eu falei, gente, o podcast, eu tenho todo um cronograma, trouxe ali os gestores e tal, mas eu quero entender e ver quem gostaria de participar. E nós somos de uma empresa de vendas, então... Essa concorrência, ela é saudável. A competição foi a maravilhosa. gente, não é um ponto... Foi uma loucura. Não isso, é assim. uma coincidência quando você pega você e a Zoe, por exemplo, que são as pessoas campeões andando aí no mês. Sim. Porque quando você quer uma coisa, você faz. Exatamente. E isso é uma característica de quem vence. É isso Seja uma bobeira, não é que é uma bobeira, o podcast não é isso, mas dentro das responsabilidades que a gente tem da nossa vida, há um podcast. Então, você precisa colocar metas para você e aquilo que você quer fazer, faça. Então, parabéns, porque não é só o mérito de você estar no podcast, mas é a conduta de você querer fazer algo. Por então, menor que ele foi, não, mas Isso. foi Então, incrível. parabéns. Parabéns. Nossa, foi uma loucura. Então, Foi uma quero agradecer loucura. minha família Loucura. toda, meus amigos. Não, e eu indo pra Nova York e Nossa. encerra. Calma, gente, eu tô aqui com a mala e eu tinha feito a mala só no dia, aquela loucura. E aí eu fui com a mala já pra Mitre e eu indo, e eu fui dirigindo, eu deixo meu carro lá. Eu falei, não, quando eu estiver no lounge, eu coloco, né? E todo mundo me ligando. Eu falei, gente, eu Foi um preciso pico- embarcar. E foi um Meu pico e Deus. vale de emoções, assim, porque Foi, a hora não, que ela... eu passei mal. a hora que no dia ela... seguinte. É verdade. Não, e a Zoe Não. também, não Eu não dormi, dormi, você não dormiu. dormi. você não A minha dormiu. ansiedade tava aqui em cima. Não, Nossa. e aí a hora que terminou, ela mandou uma mensagem assim, braba e tal. Eu falei assim, cara, calma, vai dar certo, calma. Quebrou o Aí pau logo- com todo mundo. Quebrou o pau. Aí logo em seguida... Você foi ocupado. Porque você quer, porque ela dá uma subida Essa assim, Mary. bruta, sabe? Aí porque você quer, eu falei, cara, calma, vai dar certo, calma, relaxa, não foi dessa vez. Não, vai eu ficar queria próximo. matar a Zoe, né? Eu não conheço a Zoe, eu nunca conversei com ela. Como ela é do online, eu sou salão, a gente não se encontra tanto. Mas eu queria matar. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo? Não é possível. Aí meus irmãos falaram assim, você conseguiu uma competidora à sua altura. Você Falei, viu? olha, vou tirar... que te fez Zoe, elevar. tira o chapéu pra você, inclusive, porque ó, fez a bichinha aqui trabalhar. Não, viu? e aí muita gente, mas Sofia não tava valendo. E o pessoal, ela comprou potes, assim, de paçoca. Eu e vi no falou podcast dela. E pra entregar lá na Paulista e tal. E aí eu não coloquei a regra, né? Lógico, Então, ué. eu falei Tá assim, livre. pra onde Valendo, você vai, livre. puxa, tá a regra, a Mas regra foi muito valendo. legal, foi muito legal. Mas Mas a parte disso, né, pra quem tá assistindo, assim, não é propriamente o que você venceu, mas é colocar que pra tudo que você precisa na sua vida, você tem que ter obstinação. Eu Isso. sou obstinada no que eu quero fazer. Não vai ser um vento mais forte, não vai ser os nãos que vão me parar. E É pra isso. você que tá ouvindo, uma venda, ela é isso. Exatamente então, o isso. recado, quando falaram assim, meu Deus, Sofia, tipo, você parou ali que tava todo mundo votando, os GPs. Eu falei, gente, o recado é venda, você não pode aceitar ou não.
Na nossa vida, se você aceita todo o não que você recebe, você não vai conseguir passar para a próxima etapa em vendas. Porque a gente recebe não toda hora e a gente tem que buscar o sim. Mas parabéns, obrigada. Sofia, eu quero colocar aqui, que eu comecei falando que eu não gostava de vendas, né? Atualmente eu faço o MBA em gestão de vendas. Olha, porque quando eu entrei na corretagem, eu realmente me apaixonei. Assim, eu acho que a vida foi trazendo eu sempre para vendas, né? E a profissão de milhões é vendas. Com certeza. A resposta do título do meu livro é vendas. Eu só estava, na verdade, na vendas errada. Eu estava ali no ramo errado. Mas a vendas já estava ali, no sangue, né? Já estava ali, já era para eu ser. Então, quando eu fui escolher, eu me formei em gestão comercial. Hoje eu faço MBA pela USP em gestão de vendas. Que legal. Né? Porque eu escolhi. O gestão comercial foi uma coisa... eu trabalho na área comercial há 15 anos quase, vai ficar aqui. Então, mas quando eu quis fazer o MBA, foi uma escolha em vendas. Que legal, né? Parabéns. E eu acho muito bacana, eu quero deixar um recado aqui pra galera que tá começando. Eu também sou iniciante nisso, mas eu aprendi muito e eu sempre tento conversar com os corretores. Lá no Guilhermina, por exemplo, tem uma galera novinha, né? De 20 e poucos aninhos, 21, uma de 20. Quantos anos você tem, Merlin? Eu tenho 30. E aí o pessoal perguntou, Merlin, mas o que você faz? Você chegou no Guilhermina e tava no ranking. Falei, tá, primeira coisa, foca sempre naquilo que você quer. O que você planeja daqui pra frente? Qual que é o seu objetivo? Né? E a questão também de manter sempre constante. Emocional também. Eu sempre converso com eles sobre isso, né? Ter o pensamento positivo, ter sempre... Cuidar dos seus pensamentos, trocar essa chavinha, né, do pessimismo. Quando vender, cara, continua no seu foco, não some, né? Porque a energia da venda, ela vai te impulsionar mais pra frente. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá no Guilhermina, eu fiz 3 vendas no mês. Eu não fiquei 5 semanas e meia sem folgar. Eu já tinha vendido pra caramba. E eu tava sem folgar. E aí teve um dia que eu falei, Gustavo, eu vou folgar hoje, tô cansada. E aí peguei uma folga, mas... O que significa isso? Por que eu tô falando? Eu poderia ter folgado. Eu já tava com o bolso cheio, digamos assim. Já tava com as vendas feitas, já tava ali no ranking. Mas eu continuei, porque o meu objetivo era mais. E a gente tem que traçar metas grandes, né? Exatamente. Então, uma coisa bem bacana, quando eu comecei no mercado, no ano passado, eu falei assim, até o final do ano eu vou comprar meu carro. Falei assim, antes do Natal eu vou comprar meu carro. Isso em março do ano passado. No dia 25 de novembro, do mesmo ano, eu comprei meu carro à vista. Parabéns. E eu falei, eu quero uma EcoSport vermelha. Eu fui e comprei uma EcoSport vermelha. Então, assim, ter objetivos claros. Mente aí, imã. Isso. Eu sempre falo assim, antigamente eu falava assim, eu vi o pessoal que tá lá em cima, é fácil falar pra ter um pensamento positivo. É fácil falar que a energia, a lei da atração, por exemplo, eu falava, é fácil. Mas realmente, se você colocar o seu pensamento firme, que você consegue. Acreditar que já aconteceu, na verdade. Fato. Né? Então, por exemplo, quando eu fiz as 9 vendas, eu tenho um troféu lá em casa que eu fui campeã do mês. Né? Eu fui campeã ali do semestre. E assim, eu falei assim, eu sou a campeã de vendas. Eu dormia e acordava. Eu respirava com isso na mente. E eu fui a campeã de lá. Sim. Né? Então, esse ano será que é ela que vai pra Las Vegas? Olha, eu mandei mensagem pra Sofia. Vegas, hein? Eu mandei mensagem, falei pra ela. Porque, coloca meu nome. Vou te falar, já voltando da viagem, já estruturei toda a outra viagem. Já tá Já pronto. A Sofia... O Leone que já tá aqui, já tá pronto. Eu vou falar um negócio, está demais. Os campeões, vale a pena você ser campeã, viu? Então, pra encerrar, pra deixar o Gustavo aqui e terminar também. Quando eu era criança, eu falava que ia estudar na USP. Pra minha mãe, eu nem sabia o que era USP. Eu era criancinha assim, molequinha. Olha. Eu falava, mãe, eu vou estudar na USP um dia. E hoje eu faço, né? Eu faço USP. A minha mãe não estará aqui, infelizmente, na minha formatura, mas ela vai estar vendo lá do céu, da onde ela estiver, ela vai estar comigo. Mas é isso, desde criança, né? Você cria uns objetivos. Parabéns. Isso é muito bacana. É isso, o recado que eu quero deixar é esse, foco no objetivo. E a outra coisa que eu falei no meu vídeo, que eu postei outro dia, né, Gustavo?
a competição tem que ser com você. Sim. Você tem que competir com você mesma, não é com o colega. Não. Colega não é... Tem cliente pra todo mundo. A grande questão é a gente ser melhores do que nós mesmos amanhã. É isso mesmo. Esse é o nosso foco. É isso. Legal. Bom, gente, eu quero agradecer demais o convite, tá? Eu adoro falar sobre gestão, sobre venda, sobre o nosso dia a dia. Gosto de colocar que existe desafios como qualquer outra profissão, né? Dar os parabéns publicamente aqui para a Merlin, porque é uma grande vendedora, é uma grande corretora. Muito obrigada. E, eu falo que, corroborando com aquilo que ela falou de pensamento e tal, quero deixar uma dica, que tudo começa com comunicação. Às vezes eu mando um bom dia para ela, que ela fala, ô louco, eu mando um bom dia no áudio, né? Bom dia! Tal, e toda vez quando eu acordo, eu faço uma comunicação de vitória. Né? Porque tudo começa na comunicação. Isso é bem explicado também nesse livro. Se eu comunico algo positivo, eu penso algo positivo, eu sinto algo positivo, aí eu crio uma crença em mim de coisa positiva. Né? E aí, de fato, realmente acontece. Então, mas não é isso que eu gosto. Né? Hoje eu vi uma frase interessante, tem um autor que eu gosto muito, que é o Jacob Patrick, ele escreveu um livro chamado Óbvio, que Ignoramos, que mostra que para chegar no sucesso... Eu li. É óbvio, né? E que a gente às vezes não presta atenção. Que ele fala assim, você não precisa fazer aquilo que você ama. Que é uma... De fato, assim, né? Esse dia eu teve uma discussão com meu sogro sobre isso. Ele falou, o que você acha? Eu falei assim, cara, eu acho que isso é bobagem. Eu de fato, primeiro eu faço o que dá dinheiro, eu me estruturo para depois eu fazer o que eu amo, mas tá tudo bem. Agora, ame aquilo que você faz. Aprenda a amar aquilo que você faz. Então, amar a venda foi um aprendizado. Sim. Tinha um talento escondido aqui. Concorda? Sim. Tinha um talento. Então, sim, juntou talento com prática e que dê renda, cara, ele que você tem que estar. E nós temos isso aqui, todo mundo é vendedor. É claro que existem alguns perfis que têm mais dificuldade, mas a grande maioria das pessoas vende a todo momento. Sim. Né? Sim, ela vendeu a imagem dela lá no Instagram para vir para cá. Né? Eu vendi também a votação para vir para cá. Então, eu me vendi para estar com a minha mulher. Sim. Né? Então, tudo é venda. Então, assim, pra quem tá ali na ponta, você falou um negócio engraçado, né? Falou assim, o Gustavo não vai na central. Eu falei pro Fogaça, falei, cara, eu tenho pavor de escritório. É um negócio que eu... Mas você vê que eu faço uma gestão, e até com eles, que como é importante o gestor, ele aplicar naquilo que ele acredita. Isso, e tá na ponta, porque isso é ali que acontece. Isso é muito importante. Não é? Como que eu, de um escritório, vou entender como que a Merlin tá atendendo? Porque eu tô... mas você tá vigiando. A forma ali de gestão, isso é importante. Então eu tô lá no plantão, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu chamo um corretor, eu oriento. Então assim, como eu fico muito no plantão, principalmente lá no Guilhermina, e lá tem bastante gente, eu me coloco à disposição mesmo, assim, de coração. O dia que eu estiver fazendo treinamento, quiser fazer o treinamento, os outros gerentes fiquem tranquilos, não tem esse negócio de ficar pegando corretor, pelo amor de Deus. Inclusive... eu também ajudo bastante o pessoal lá, né? Como eu comentei aqui. Já fiz até mesa para corretor de outra diretoria. E eu falei para ela, fica tranquila, eu não quero absolutamente nada, eu tô aqui para te ajudar. Né? Legal, e ela tá em tratativa lá, mas é isso. Então é isso, gente. Deixar esse recado talento, paixão e renda. Lembra disso que ele fala no livro lá, né? Muito bom. Talento, paixão e renda. E me coloca à disposição. E mais uma vez, obrigado por ter a honra de estar nessa mesa aqui com vocês. Nossa, muito gente, bom. O prazer é todo meu. Foi muito legal. Muito bacana. Obrigada, assim, de coração a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. E quero ver se vocês vão aí com a gente para Las Vegas. Quem será o próximo aqui? Meu visto já tá meu tudo certo. Meu passaporte já também tá tudo certinho. Então é assim que eu gosto, porque é assim que já começa a projetar as coisas. A minha filha tá te seguindo. Minha filha tem 12 anos, a Naira. Naira, um beijo, Naira. Amor. Olha aí. Ela tá te seguindo, né? Depois da votação, ela te seguiu. Ela falou assim, mãe, a Sofia tá lá em Nova York, que ela pesquisa muito. A filha pesquisa muito sobre tudo. Tá lá em Nova York. Eu falei pra ela, filha, na próxima viagem, eu vou com ela pra Nova York, que eu não sabia que era Las Vegas. Ela falou assim, mas você vai me levar, né? Um beijo, Naira. Beijo, Naira. Vamos estruturar isso daí. Bora. Um beijo. Legal. Obrigado, gente. Até o nosso próximo podcast. Bora, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau.